Hello, students of the ninth grade. Boa tarde, alunos do nono ano. I'm Teacher Ed, sou o professor Ed, and I'm here with Teacher Antônia. Estou com a Antônia. Hello, Antônia. Hi, Eddie. Are Ah, you okay? I'm fine, and you? I'm fine. Ok, let's start the class. Vamos lá, o título da aula de hoje é Solar Energy. Eu não vou traduzir agora porque acho que vocês já conseguiram inferir aí pelo contexto, né? Olha só, a gente vai falar muito disso durante a aula de hoje, né? Para o material, vamos falar do material da aula de hoje. Vocês vão precisar aí. Eu peguei esse texto da aula de hoje do Caderno do Aluno, volume 1, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo umas aulas de revisão, tá? São aulas de revisão. A gente está vendo o conteúdo como se fosse a recuperação aí. Então, os seus professores aí eles se reuniram, decidiram quais seriam as habilidades que seriam trabalhadas, né? Então, esse texto eu tirei do volume 1 do Caderno do Aluno, então, e é a atividade 8, né? Só que eu peguei da versão estendida, tá? É a versão que só os professores têm, mas vocês podem fazer download com esse link aí que apareceu na tela. É a mesma página que você faz o download do Caderno do Aluno, certo? Vamos falar sobre as habilidades de hoje. Você pode ler, por favor, Antônia? Claro. Let me see. Habilidade 10. Propor potenciais argumentos para expor e defender pontos de vista em texto escrito, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. Então, olha só, o título da aula é How can you tell if a text is biased? Então, como é que você pode dizer se um texto ele é tendencioso? Lógico que assim, quando vocês estiverem no ensino médio e forem estudar sobre o texto, você vai descobrir que todo texto, na verdade, ele é ideológico. Todo texto ele quer passar uma ideia, então todo texto tem um objetivo, certo? Então, a gente vai trabalhar isso, vocês provavelmente já estão vendo isso nas aulas de português. Vocês viram aí, algumas aulas até eu mediei, então vocês já sabem essa. E a gente vai falar muito da questão da argumentação. Nesta aula, na próxima aula, sempre vai falar sobre argumento. E aí, como é que você faz um texto argumentativo em inglês? Como é que você faz isso no texto seu? Então, você vai ter os conectivos, você tem as estruturas que você pode montar para o seu texto ficar mais forte. É lógico, não é para você ficar só em inglês. A pessoa pergunta, por que você gosta disso? Fala, because so, porque sim. Né? Dá para você construir um argumento melhor, a gente vai trabalhar isso então nessa aula e nas próximas, certo? Então a gente vai começar com o texto que vocês vão assistir agora, com o vídeo, e eu tenho 3 perguntinhas que vão aparecer aí na tela para vocês, olha só. A primeira pergunta é, what is the theme of the video? Traduz? Pode traduzir. Qual é o tema do vídeo? Isso. What is the objective of the video? Qual é o objetivo do vídeo? Is the video biased? Esse vídeo é baseado? Não, essa palavra biased, a gente tem aí, ó, B-I-A-S, certo? Esse bias aí é quando você tem a tendência de alguma coisa. Quando você faz, doutora, você toma uma atitude às vezes, e você faz aquilo porque você fez com uma intenção, ou às vezes mal intencionada até. Ah, é por isso que você chamou a Fernanda para mediar a sua aula, porque você tinha a intenção das caretas? Exatamente, mas não foi bias, mas aí é uma questão ideológica. O meu foi foi um outro objetivo. Pedagógico? Foi pedagógico porque a Fernanda ela é das artes, né? Então o pessoal das artes, a gente está falando da aula do 8º ano, né? Que aí, mas mesmo forma que o João mediu sua aula do 7º e 8º. A Antônia tá ressentida, gente. Tô brincando, gente. Vamos lá. Então, olha só. Vocês vão ver se se o objetivo desse vídeo tem uma tendência só. Como assim? Geralmente, quando a gente constrói um argumento, você vê os pontos negativos e os pontos negativos de algo. Então, quando você escrever sua redação. E aí, quando vocês forem tirar um certificado, por exemplo, tem uma estrutura que eles adoram que você faça. Você faz a introdução, você quer falar de qualquer assunto. Você faz a introdução, ponto positivo, ponto negativo e a sua conclusão, que faz uma preponderância entre os dois. É assim que você constrói a sua conclusão. Esse vídeo ele vai apresentar os 2 pontos de vista ou vai apresentar um ponto de vista só? Se ele apresentar só um ponto de vista, it's a biased test. É um texto que ele é tendencioso, tem uma tendência só, certo? Então vamos assistir o vídeo, respondo as 3 perguntas no chat. Depois que vocês assistirem ao vídeo, vai ter mais 2 minutinhos para que vocês respondam, certo? Vamos lá.
The sun generates enough energy in 1 hour to equal the energy consumption of the entire world's population for 1 year. The supply of energy from the sun is a limitless, clean, reliable source of energy without fluctuating market prices. Energy produced by solar power is free. So, how does it work? Solar electricity is generated by using photovoltaic cell technology, which has been perfected through years of research and development. Solar panels collect sunlight, then turn it into direct current, or DC electricity. The system's inverter then converts this DC electricity into the same electrical current that comes from your traditional utility lines. Your solar electric system is connected directly to your utility power supply and through net metering, where the excess power your system generates will be fed back to your local power company. You will actually be able to watch your meter spend backwards. With zero down financing, federal tax incentives, and 25-year warranties, now is the perfect time to end your lifelong rental contract with your utility company, saving you tens of thousands of dollars on average, eliminating future utility rate hikes while increasing your property value and shrinking your carbon footprint. Ok, voltamos então agora. Vocês perceberam aí, né, o sotaque, ele fala, he speaks a little like this, in a very difficult intonation for simple people to understand. Ele fala dessa maneira que algumas pessoas acham difícil de entender, porque é o sotaque americano, provavelmente, né? Então agora a gente vai deixar para vocês um tempinho aí na tela, 2 minutinhos para vocês responderem no chat qual o tema, qual o objetivo do vídeo e se ele é tendencioso ou não. Vamos deixar na tela aí o slide e a gente já volta. Voltamos. Vamos lá. Professora Antônia, quais são as respostas? A professora Eliane respondeu, né? O aluno dela respondeu. This video is about solar energy. The objective of the video is reducing footprint. E a terceira, I think it's not biased. Biased, ok. Na verdade, se a gente assistir ao vídeo, né? É porque eu sei que é um pouco rápido, né? E aí, esse vídeo está disponível no YouTube, só que a gente não pode passar direto do YouTube, porque às vezes sobe uma propaganda e do nada, né? Mas ele tem legenda lá no YouTube, vocês podem assistir novamente. Tem vários vídeos sobre energia solar ali, né? E inclusive um era australiano, né? Mas eu acabei escolhendo esse aqui mesmo. Ele só mostrou os benefícios, né? Então ele é biased, sim, ele é tendencioso. Por quê? Porque na verdade é uma propaganda, né? É uma propaganda de células fotovoltaicas aí. Então, it's biased, sim. Então, ele está mostrando só um ponto de vista. Então, a gente sempre, quando a gente constrói um texto, ou que você está querendo montar a sua opinião, não é legal você ver a opinião de outra pessoa e aí você preponderar, né? E aí também a questão perigosa do argumento, que a gente falou até na aula passada, né? Tem gente que consegue relativizar a verdade.
E aí o que ela faz? Ela constrói um bom argumento e aí ficam aquelas teorias loucas que a gente vê por aí, que às vezes a gente pega uma coisa óbvia que não é verdade, mas a pessoa constrói um argumento tão bom que muita gente acredita. Então, a gente está querendo criar em vocês assim esse pensamento crítico de pesquisar sempre, de ler bastante. Então, leia em inglês, leia em português, que aí vocês vão conseguir criar um repertório e vocês podem questionar, peraí, o que está escrito nesse texto? Será que esse texto está certo mesmo? Né? As correntes de WhatsApp aí que o pessoal recebe, né, Antônio? Corrigindo aqui, está um pouquinho lento para subir o chat, a aluna, Yasmin, da professora Patrícia, respondeu certinho, viu, Ed? Com respostas completas, tudinho, tá? Muito bem, congratulations, Yasmin. Vamos lá. A Yasmin é frequente no nosso chat, né? Só o Vinícius que eu vejo só na aula da Mônica. Tô sabendo já, né? Então tudo bem, né? Mas vamos lá. Bom, então tem outra resposta aqui sobre a supply energy, né? O energy supply, aí fica diferente. Se você fala supply energy, você é o verbo aí, né? Fornecer energia. Energy supply, fornecimento de energia. Então a gente tem as respostas diversas aí, mas é interessante vocês depois assistirem mais uma vez o vídeo. A gente vai trabalhar agora um texto, e esse texto ele vai ter pontos positivos e pontos negativos. Nesse primeiro momento eu só vou ler o texto e eu vou fazer 3 perguntas para vocês de novo. As 3 mesmas perguntas que eu perguntei sobre o vídeo. Se o texto ele é um texto, se ele tem o tema do texto, se ele é um texto biased, se é um texto tendencioso, e qual que é o objetivo dele, certo? Então vamos fazer a leitura agora na tela. Vamos lá. Agora a gente não vai fazer a tradução, tá, Antônia? Okay. Vamos lá. Então é só vocês vão pensando aí já, enquanto eu faço a leitura, qual é o tema, qual é o objetivo e se ele é tendencioso ou não. Vamos lá. Então olha só. Solar energy has benefits and some limitations. Using solar energy has 2 main benefits. Solar energy systems do not produce air pollutants or carbon dioxide. Solar energy systems or buildings have minimal effects on the environment. Solar energy also has some limitations. The amount of sunlight that arrives at the Earth's surface is not constant. The amount of sunlight varies depending on location, time of the day, season of the year, and weather conditions. The amount of sunlight reaching a square foot of the Earth's surface is relatively small, so a large surface area is necessary to absorb or collect a useful amount of energy. Então a gente vai colocar agora na próxima tela para vocês as 3 perguntinhas. Vai sumir ali o último parágrafo, que ele não vai ser fundamental aí para que vocês consigam responder. Então agora vocês têm aí 2 minutinhos para fazer a resposta no chat. Tenta responder todas de uma vez, que assim a gente consegue coletar e fazer a correção de forma mais rápida. A gente espera vocês.
Voltamos. Enquanto vocês estão respondendo ali, alguns estão respondendo, eu vou falar um pouquinho de estratégias de leitura para a gente conseguir, vocês conseguirem entender melhor o texto aqui, né, para não ficar só na interpretação. Vamos ver um pouquinho, olha só. Primeira coisa que vocês podem ver no texto, quer dizer que o texto ele tem muito cognato. O que são os cognatos? Os cognatos são aquelas palavras que são parecidas com o português. Então, olha só, vamos para esse slide que está aqui. Ó. Todas essas palavras que estão em negrito, a gente pode dizer que eles são cognatos. Como assim? São palavras que elas têm uma raiz parecida com o inglês. Aí entra aquela questão histórica, né, que aí eu não vou entrar agora na aula. Mas, ó, solar energy, energia solar. Benefits, benefícios. Limitations, limitações. Using, usar. Aqui neste caso aqui, foi começo de frase. Quando você... Nesse caso aqui não é usando, tá? Esse using aqui. Porque quando a gente começa a frase com o verbo, né, aí você vai colocar o ing. Eu quero falar nadar faz bem à saúde. Eu não vou falar swim is good for health. Vou falar swimming is good for health. Então a mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó, reading strategy, estratégia de leitura, né? Então, porque se eu colocar só read, eu estou falando leia, estou mandando você ler. Então não é o caso. Energia solar, solar energy. A qualidade vem sempre antes da coisa. Então, solar energy, energia solar. A qualidade vem sempre antes. Apareceu benefits de novo aqui, né? E aí depois, olha só, aqui a gente chama isso aqui, vocês não precisam saber o nome, mas a gente chama isso aqui de grupo nominal. O que é isso? Então, é sistema de energia solar. Eu não falei que a qualidade vem sempre antes? Então, system, então você tem o sistema, energia solar. Então você vai fazer essa inversão aí, a qualidade vem sempre antes. Mesmo que aqui não sejam adjetivos, não sejam palavras que dão qualidade, mas ela acaba transformando assim. Aí a gente tem a palavra produce, que é produzir. Então, de novo, ó, air pollutants, poluidores do ar. Mesma coisa, ó. Então a gente tem essas duas palavras, que elas estão juntas aqui, o air dá a qualidade do poluente, né? E aí você tem dióxido de carbono. Então, olha só, o vocabulário técnico parece difícil, mas aí vai entrar na parte de ciências aí, né? O que é o dióxido de carbono? Aí vocês perguntam pro Giba, tá? Aí depois... Ai, que bonito, jogando pro coleguinha. Mas é lógico, né? O Giba, o Osmar, eles estão aí para isso, né? Assim como eles falam pra gente, pergunta em inglês pro Ed, pro Antônio. Hoje eu expliquei de ciências da minha aula, né? Ai, vou começar a chamar para eles para moderarem também com a parte da ciência, que eu tô cansado de explicar coisas que eu não queria ter que estudar antes, né? A gente tem que estudar antes esse conteúdo, gente. Ó, então, ó, sistema de energia solar. Solar Energy Systems. Toma cuidado também com a pronúncia desse M. Então, não é system, é system. Você tem que fechar os lábios. Systems. System. Aí a gente tem, ó, minimal effects. Efeitos mínimos, certo? Não confundir também effects com affect, que affect é afetar, tá? A pronúncia aqui é importante também. Aí você tem aqui solar energy, de novo, energia solar de novo. Nossa, quantas vezes aparece energia solar? Qual será que é o tema do texto, né? E aí você tem limitation, limitação. Quando você vira esse sufixo aqui, ation, provavelmente a nação em inglês é nation. Então você tem várias palavras que terminam com ation, que são ação, nation, imagination, imaginação. Então você consegue pegar aí também um vocabulário. Voltando aqui, a gente tem constants, que também é um cognato, que é constante. Varies, aí aqui a pronúncia é varies, eu já errei algumas vezes na aula, gente, desculpa então. E aqui, depending, dependendo da localização, depending on E olha lá a location. preposição, Ed, depend on. On, exatamente. Toda vez que a gente fala depend, você tem que usar o on depois, tá? E aí depois a gente tem aqui conditions, que são condições. Então, com isso, vocês viram, olha só, o texto, eu fui marcando em amarelo todos os cognatos, e aí praticamente o texto inteiro ficou amarelo, né? Não o texto inteiro, mas olha só, uns 70% aí do texto. Então, vocês não podem mais ter aquela desculpinha de falar, eu não entendo nada desse texto, eu não sei nada de inglês, porque você bate o olho, se você prestar atenção, fizer uma leitura, não sei nada de inglês. Ok, leia como se fosse português. Olha para o texto. Será que você não entende nenhuma palavra? Solar. Solar, né? E aí temos as perguntas, né? Vamos para o próximo slide. Agora eu vou falar um pouquinho de gramática também para vocês. Ó. Geralmente, nos textos científicos, a gente vai usar o presente, que é aquele tempo lá que vocês aprenderam lá no 6º ano, né?
Então, ó, olha só, solar energy has benefits. A energia solar tem benefícios. Aqui, esse has aqui é a terceira pessoa do verbo have, né? Por quê? Aqui está no plural. Solar energy systems on building. Os sistemas têm. Então, systems have. Se eu quero falar eu tenho, I have. Systems have. Mas aqui, energy está no singular. Quando o verbo have, esse verbo aqui, estiver no singular, você, em vez de falar have, você vai falar has. A mesma coisa aqui, ó, solar energy has. Opa, solar energy has. Continua o has aqui. A mesma coisa aqui embaixo, olha só. Solar energy also has some limitations. A energia solar também tem algumas limitações. Esse also aqui é o também. Seria a mesma coisa se eu quisesse colocar o to no final da palavra. E agora não dá para entender minha letra aqui. Vamos ver. Se eu quisesse colocar o to no final da palavra, vamos colocar aqui, eu poderia falar solar energy has some limitations too. Algumas pessoas dizem que ele é mais formal. Não faz tanta diferença, mas na verdade, às vezes você faz isso para sonoridade da frase e depende do seu objetivo aí quando você faz. Então, a gente viu aqui então o verbo have, as formas dele, have, has ou has, certo? Os outros verbos, como é que vai funcionar? Olha aqui, ó, a gente tem o verbo aqui arrive, certo? Arrive. Esse arrive aqui, qual que é o sujeito desse verbo? O que chega, né? A quantidade de energia solar. Então, a quantidade é o sujeito aqui, quantidade de energia solar que chega. Então, o verbo é o arrive sem o S. Você põe o S porque o sujeito aqui é o quantidade, certo? E aqui, a quantidade de novo, the amount of sunlight varies depending on the location. Então, aqui, de novo, o verbo é vary, que eu vou mostrar no próximo slide daqui a pouco. E aí, você coloca o IS. E aqui tem o nosso amado verbo to be, que não preciso mais explicar isso, né? Porque vocês viram o verbo to be a vida inteira, né? Vamos lá. Antônio, o que eles estão respondendo no chat? Eu coletei aqui algumas respostas, tá? Eu peguei aqui da professora Ermelinda. I'm sorry, não é Ermelinda, não. Professora Maria Elide. A letter A, solar energy benefits and limitations. Okay. B, the objective of the text is to show that there are some benefits and limitations of the use of solar energy. E a 3, yes, it is. Você quer mais alguma? Não, tá ótimo. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Eu fiz algo que coloquei aqui para vocês, como vocês poderiam responder. Lógico, as suas respostas estão ótimas, tá? Só coloquei aqui. I'm sorry, eu acho que eu esqueci de falar o nome do aluno, hein? Ah, olha só. Sorry. Depois ele vai lá na enquete e acaba comigo. Vamos lá. Eu esqueci mesmo aqui. Agora eu perdi a professora. Eu acho que o nome da aluna é Yasmin Pamela. Ok. A Yasmin. É a Yasmin. De novo, again. A Yasmin. Congratulations. Yasmin é a nossa rainha do chat. Vamos lá. Olha só. Continue assim, Yasmin. Vamos lá. Olha só. Aí a gente tem the theme of the text. The text is about solar energy. Então, se você quer falar que é sobre alguma coisa, você vai falar is about, certo? É sobre. Então, pergunto para você, sobre o que é o filme? The film is about, e aí você coloca, tá? Na B, what is the objective of the text? Qual é o objetivo do texto? A resposta completa. O objetivo do texto está quase igual, né? Is to talk about the advantages and disadvantages of the solar energy, certo? Então, o objetivo é falar sobre as vantagens e desvantagens. Como ele está falando de vantagens e desvantagens, dá para saber a resposta da C. Is the text biased? E aí estou falando, ó, the text shows two different points of view. O texto mostra dois diferentes pontos de vista. Então, so, e é importante essa palavra aqui que a gente vai usar na próxima aula, so it's up to the reader to decide. Então, depende do leitor, it's up to the reader to decide. It's up to. Então, tem essas expressões, it's up to, é interessante, só fala it's up to you, depende de você. Eu vou limpar aqui minhas anotações só para vocês conseguirem dar um print aí, né, para vocês poderem fazer a atividade. Olha, está aqui em cima na tela, que ela está na página 98 do volume 1, né, caso os seus professores forem usar na recuperação, já tenha o texto aí, certo? Vamos para o próximo exercício agora. A gente tem aí 3 frases, acho que vai aparecer para vocês no próximo slide, por favor.
Ok? Isso aqui. Na verdade, são 4. E agora eu quero que vocês escrevam no chat se são benefits, são os benefícios, ou se são disadvantages, se são desvantagens da energia solar. Vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente já volta. And we're back. Voltamos. Antônia, what are they answering? O que estão respondendo? Primeiro, o professor Rodrigo falou que sentiu saudades do professor Ed no 6º ano, mas ele comeu o bolo chocolate cake. Ok, yes. Tá, mas okay. ele comeu o bolo. Yes, ok. Made by me, feito por mim. Yes, I hope it was not poisonous. Espero que não estivesse envenenado. Ok. Oh, my God. Ok. A aluna Yasmin, novamente, Pamela, o aluno, a Maria Luísa responderam D, B, D, D. Ok, vamos ver na tela então a resposta. E aí a gente já faz a leitura e a tradução. Olha só, primeiro está lá. A large surface area is necessary to absorb or collect a useful amount of energy. Uma grande área de superfície é necessária para absorver ou coletar uma quantidade útil de energia. Então, olha só, de novo, é o que eu falei na aula, olha só. Não falei hoje na aula, olha só. A gente tem, como a professora Antônia acabou de traduzir, olha só. Large surface area, então uma grande área de superfície. Então, a gente vai sempre colocar a qualidade antes, né? Então, absorve, aqui tem gente que fala absorve e tem gente que fala absorbe. Eu escuto mais falar absorbe, o som de S, né? A personagem da Disney chama Elsa, e não Elsa. Não, em inglês é Elsa, não Elsa. Né? A gente traduz como Elsa, enfim. A letter B. Solar energy systems do not produce air pollutants or carbon dioxide. Os sistemas de energia solar não produzem ar, poluentes ou dióxido de carbono. Isso, então, ó, não produzem poluentes do ar. Então, aqui a gente, de novo, a gente quebrou a linha, mas a gente não pode quebrar o grupo nominal, senão vai ficar um pouquinho estranho, né? Então, a gente fica sempre preocupado aí desses grupos. Eu também traduzi errado, né? Poluentes do ar. Isso. A letter C. The amount of sunlight that arrives at the Earth's surface is not constant. A quantidade de luz solar que chega na superfície da Terra não é constante. Olha só, de novo, ó, o professor Antônio traduziu certinho. Superfície da Terra. Então, aqui também, da Terra, aí a gente usou o apóstrofo S aqui. No texto está em letra minúscula, né, mas eu até deixaria em letra maiúscula esse Earths aqui, mas tudo bem. Aqui, a letter D. The amount of sunlight varies. A quantidade de luz solar varia. Isso. Então, eu coloquei aqui a pronúncia da palavra varia, que tem gente que traduz como vareia, aí fica errado, né, mas é varia, né?
Tá certo mesmo? Aí varia quando a gente fala varia. Aí varia. Varia. Variante linguística, né? Os professores de português vão querer me matar depois. Então, ó, varies, a pronúncia aí, tá? Não é, até em uma aula eu falei vary e não é varies. Olha só, varies. Então, varies. Essa aqui é uma pronúncia que a gente encontra muito na internet, tá? Mas não é o alfabeto internacional. O alfabeto internacional é esse aqui, varies, é esse aqui, vary, tá? Então, varies, a pronúncia não é, e diferente de very, de muito, de very good, tá? Então, vamos tomar cuidado aí para não falar vary, é very, tá? Eu mesmo estou falando isso para vocês porque eu mesmo já errei essa pronúncia, acho que eu já errei, inclusive nesta aula, e eu fiz esse lembrete para não errar a pronúncia, tá? Então, acontece muito isso, da gente errar alguma pronúncia em algum lugar ou outro, mas e tomar cuidado para não também atrapalhar a sua interpretação do texto, porque esse é o principal da pronúncia. Você pronunciar uma palavra, às vezes tem gente que fala, é importante a comunicação. Tá. E se você pronunciar a palavra errada e a pessoa entende aquilo de outra forma? E aí? Né? Pode colocar você numa situação aí constrangedora. Então, para isso que a gente tem que prestar atenção na pronúncia. E assim, quanto melhor você tentar melhorar a sua pronúncia, melhor você vai escutar também o inglês. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu não sei falar inglês, mas você escuta as coisas em inglês, você assiste filme dublado ou legendado, e assim, não precisa nem ser TV a cabo, na própria TV normal, TV aberta, tem a opção de você assistir os filmes com a tecla SAP. Então não é desculpa nem do que você assiste, você dá para assistir tudo. Qualquer seriado, qualquer filme, dá para você assistir com áudio original. Você já assistiu 20 mil vezes lá o seriado, você já sabe o que quer dizer ali, que está falando ali. Então, você não precisa mais assistir dublado, você pode assistir legendado, certo? Vamos para o próximo exercício agora, e a gente tem aqui para vocês mais um trechinho do texto, e aí eu estou pedindo para que vocês find in the text the opposites of the words in the table. Encontre no texto o oposto das palavras na tabela. Isso, então vocês têm essa tabelinha aqui embaixo, ela só tem 4 palavras, então está bem simplesinho, certo? E aí, enquanto vocês vão pegar e achar aí no texto o oposto delas. As palavras são useless, small, não vamos traduzir, lógico. Useless, small, great e secondary. Então, vocês têm agora 1 minuto e meio para resolver. E a gente já volta. Voltamos, we're back. So, Antônia, what are they answering? O que eles estão respondendo? Let me see. O professor Antônio, não dá para ver o restante. Acho que não sei se ele escreveu useful, big, bad, the first. A Ana Júlia e a Kailane, let me see. Large, big e small. Unless useful. Certo. Vamos dar uma olhadinha então nas respostas que eu coloquei aqui para vocês e eu vou explicar um pouquinho sobre o texto aqui. Então, olha só. A gente tem aqui esse prefixo, na verdade, sufixo, desculpa, less, certo?
Então, useless, você pode traduzir como inútil, certo? Então, useless pode ser inútil, né? Tá. E useful é útil. Então, olha só. A mesma coisa você pode usar, por exemplo, com várias outras palavras. Por exemplo, a gente tem a palavra helpless. Helpless. E aí, que é uma pessoa ou ser que não tem muita serventia. E aí eu posso usar também a palavra, eu tenho a palavra helpful, que é útil no sentido que ajuda, né? Então, você tem várias palavras que você tem aí, esse prefixo, esse sufixo que vem depois, prefixo vem antes, lógico. Esse sufixo full aqui, que faz você lembrar ali do full, né? De cheio. Então, a mesma coisa. Full HD, né? Full HD, né? Então, a gente tem essas palavras que vocês podem usar. A gente tem aqui small, large, certo? Então, eu tinha big no texto? Não tinha big no texto. Não, né? não tinha, por isso que eu achei estranho aqui. Exatamente. Então, mas não tem problema. Então, o large a gente vai usar quando for uma palavra que você, geralmente o big a gente dá, por exemplo, planetas, né? Você pode usar big, pode usar large, e aí vai depender do objetivo ali. Tem uma coisa que é interessante vocês estudarem, que a gente chama de collocation. O que é collocation? Às vezes você tem uma palavra que ela combina melhor com outra. Então, assim, por exemplo, superfície. Superfície, ela combina mais, como ela é plana, combina mais para você usar a palavra large, em vez de você usar a palavra big. Né? Agora, então, é uma maneira de você memorizar. Como é que você memoriza isso? Você memoriza o grupo. Então, você fala large surface. Né? Então, você já consegue combinar qual a próxima palavra que combina. É bom isso também para quê? Para que você consiga adquirir fluência, porque você já sabe qual que é a próxima palavra ali. Né? Então, aí a gente tem a palavra great, que esse great aqui, ele não quer dizer ótimo. Ele quer dizer grande, no sentido de quantidade mesmo. Né? E aí o oposto vai ser o minimal, que apareceu aqui em cima no texto. Minimal effect, efeito mínimo no ambiente, certo? E aí a gente tem a palavra secondary e aí o oposto aí, main. Na verdade, né, main, então, é que o principal. Toma cuidado com o quê? Porque, olha só, se você... existe em inglês a palavra principal. Só que principal é diretor e diretor de escola, tá? Então não confunda os dois, não confunda principal com main. Geralmente, muitas cidades, elas têm uma rua principal. A rua principal da cidade, ela chama Main Street, for example. Então, às vezes ela não tem nem nome. O nome da cidade é Main Street. Mas existe bastante, assim. Até nos parques da Disney, eles têm lá a Main Street, certo? Então, vamos agora, a gente vai voltar agora no texto, fazer a tradução do texto para vocês. A gente tem só 1 minuto para terminar a aula, então vamos lá para o texto fazer a tradução. Lá atrás, voltamos lá no slide 7, eu acho, 7. né? 7, vamos lá. 7. Isso, vamos lá. Solar energy has benefits and some limitations. A energia solar tem benefícios e algumas limitações. Using solar energy has 2 main benefits. O uso de energia solar tem 2 benefícios principais. Solar energy systems do not produce air pollutants or carbon dioxide. Os sistemas de energia solar não produzem poluentes atmosféricos ou dióxido de carbono. Solar energy systems on buildings have minimal effects on the environment. Os sistemas de energia solar em edifícios têm efeitos mínimos no meio ambiente. Solar energy has also some limitations. A energia solar tem algumas limitações. Vamos direto para a tradução, Antônio, então, que não vai dar tempo. The amount, a quantidade. Aonde você está? Na a tradução última? das últimas duas, é isso. Ah, tá. A quantidade de luz solar. Que chega. A quantidade de luz solar que atinge 1 metro quadrado, é isso que você está lendo? Isso, tá. Não vai dar tempo da gente fazer a tradução inteira então para vocês, mas esse material está lá no caderno do aluno. A gente vai se despedir agora, deixando para vocês aí o link para que vocês respondam sobre a aula de hoje. Ficar alguma dúvida também, coloca lá na enquete, ok? Thank you very much. Thank you, Bye, Antônio. bye. Have a nice day. Bye, Bye, bye. Ed. See you.